A paz do Senhor, adolescentes, eu sou o pastor Jefferson Belisário. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou a professora Cristina. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou o Miguel. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou a Rebeca. Nós estamos aqui na cidade de Cariacica, no estado do Espírito Santo, Brasil. E você que nos visita, seja muito bem-vindo em nosso meio e aproveita esse momento. Se você ainda não comentou, aproveita esse momento para comentar, para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer. E se você quiser ver mais conteúdos, acesse nosso canal no YouTube, Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. E fique à vontade para comentar agora no chat. Muito bem, adolescentes, nós estamos com a revista nesse trimestre falando sobre o amor na vida cristã. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7, o amor é doador. E agora, adolescentes, para iniciar a nossa aula, vamos começar com uma oração. Senhor Deus, nós estamos nesse momento pedindo ao Senhor que o Senhor venha nos ajudar durante essa aula, que o Senhor possa estar presente em nosso meio, que o que nós falarmos nessa aula não possa ser nós, mas sim o Senhor. Fala conosco e que cada palavra possa entrar no coração de cada adolescente. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz, Senhor, adolescentes, eu sou o Nicolas e eu vou fazer a leitura bíblica de hoje, que se encontra em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs de seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Foi isso, adolescentes. Tchau! Então, adolescentes, quando nós falamos de dízimos e oferta, tem muitos que pensam que isso é coisa só para quem está trabalhando, que ganha o seu salário. Mas a verdade, adolescentes, é que a Bíblia mostra que dar ao Senhor não depende da idade, e sim depende do nosso coração. Está registrado no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, que Deus diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Isso significa que o dízimo e a oferta, adolescentes, não são apenas só sobre dinheiro, mas sobre fé, obediência e confiança em Deus. Mas, pastor, oferta não é só pra gente grande? Então, Rebeca, não. Além de ser um mandamento, a oferta é uma expressão de gratidão e confiança de que Deus é o nosso provedor. Quando o adolescente, ele aprende desde cedo a ser fiel a Deus, ele está construindo uma vida espiritual sólida, que mais tarde vai refletir em todas as áreas da vida dele. Pastor, eu não tenho salário, eu não trabalho, eu só tenho uma mesada. E aí? Então, Miguel, mesmo que você ainda não tenha salário, pode ofertar do que recebe, como sua mesada, você disse, ou também de algum presente, ou até mesmo separando parte que ganha em um trabalho temporário. Às vezes seu pai, se você lavar o carro, eu vou te dar tantos reais. Aí você pega aquele valor e separa ali uma oferta, o dízimo. Ou seja, o importante é que desde cedo você entenda isso. Dar ao Senhor é reconhecer que tudo que temos vem dele e que ele merece o primeiro lugar na nossa vida. Com esse aqui eu vou comprar um doce, eu vou comprar um tablet, eu vou comprar uma pipoca, eu vou comprar um livro, eu vou comprar uma roupa pra mim, vou comprar um presente pra minha amiga. Sobrou mais um. Nossa, o pastor falou que tá precisando lá na igreja. Vou comprar um diário. Ai, ai. Quem oferta com a... Ei, Lucas, paz do Senhor. Ei, Thay, tudo bem? Tá lendo a Bíblia, né? Eu gosto de ler a Bíblia. Eu tava lendo aqui uma passagem sobre oferta e dízimo, que é importante a gente fazer na casa do Senhor. Você tá lendo sobre isso. Aqui, ó, tá bem aqui, ó. Aqui. Ai, eu não gosto de ler sobre isso, não. Nem quando o pastor começa a falar sobre isso na igreja, eu gosto. Eu me sinto super, mega, hiper mal, tá? Nossa. Eu não tenho dinheiro. Ele fica falando lá de ofertar, eu não tenho como ofertar. Aí eu não vou ofertar, não vou ser abençoada. Eu não gosto que ele fique falando de oferta, não. Eu não trabalho, ninguém me dá dinheiro, eu não sou rica, não sou herdeira, meus pais não me dão mesada. Eu não tenho nem dinheiro pra comprar um lanche no final do culto. Um monte de gente lá tem dinheiro, pra que ficar falando disso? Sabe o que parece? Que esse assunto nem é pra mim. Pra que eu vou querer saber de oferta e dízimo? Eu sou só adolescente. Sabe qual é engraçado, Thay? Que você tá super enganada. Deus não tá olhando só para o que a gente pode entregar, ou o quanto, mas sim, ele tá olhando o nosso coração, a nossa entrega. Mas eu não tenho nada. Se é que eu faço o quê? Escrevo no papel, vale R$1 e coloco dentro da salva? Imagina, seria bem engraçado mesmo, mas não é exatamente isso. E como é, então? Oferta não é só o dinheiro que a gente entrega na casa do Senhor, mas também é o nosso coração, a nossa entrega, a nossa atitude, o quanto estamos dispostos a fazer com que a obra dele avance. É sobre o colocar Deus em primeiro lugar.
Tipo, como assim? Por exemplo, quando você ajuda alguém sem nada em troca, quando você adora com um coração grato, verdadeiro a Deus, ou quando você também ora com sinceridade. Tudo isso é entrega. Então dá pra ofertar com o que eu sou e não só com o que eu tenho? Exato! Quando você oferta o corpo e a alma, o resto vem junto. Quem oferta o coração em primeiro lugar, nunca vai ter problema em ofertar dinheiro depois. Uau, eu nunca tinha pensado nisso. Então o problema não é eu não ter, eu não querer dar. Perfeito, porque quem ama de verdade sempre acha um jeito de demonstrar isso. E quando você entrega aquilo que você tem, como tempo, talento, atitudes ou até mesmo um sorriso, Deus vai transformar isso em algo muito maior. Sabe, Lucas, eu percebi o quanto eu tô sendo egoísta. Eu dizia que eu não tinha nada, mas na verdade eu tava priorizando outras coisas, porque o meu coração não entendeu o valor da oferta. Eu vou já ofertar na casa do Senhor para ajudar os irmãos e ainda vou me dispor a ajudar na limpeza da igreja, porque eu quero servir a Deus com os meus talentos também. A oferta é um ato religioso. Quando falamos de oferta, não estamos tratando apenas de dinheiro colocado em envelope ou em um gasofilácio. Para a Bíblia, a oferta sempre foi um ato religioso, ou seja, algo feito como parte de adoração a Deus. No Antigo Testamento, as ofertas eram apresentadas no templo como expressão de fé, arrependimento, gratidão e consagração. Cada vez que o povo levava uma oferta, não era apenas um ritual vazio, mas um gesto de que reconheciam a presença e a autoridade de Deus em suas vidas. A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou o Pedro, estamos aqui para mais um Caminhando pela História. E Caminhando pela História de hoje vai falar de quando o amor se torna entrega. Lá atrás, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus começou a ensinar algo que valeria para todas as gerações. Amar é doar. Eles estavam no deserto, sem cidade, sem templo, só com a presença de Deus. E mesmo assim, o Senhor diz: tragam ofertas de coração voluntário para que eu habite entre vocês. Não era por necessidade, era um teste de amor e fé. Deus queria ver se o povo amava o suficiente para oferecer o melhor do que eles tinham. E eles deram ouro, prata, tecidos, tudo com muita alegria. Deu tão certo que Moisés precisou dizer: já chega, tem demais. Isso é o que acontece quando o amor fala mais alto, a generosidade transborda. Com o tempo, o ato de ofertar virou parte da aliança. As pessoas separavam o melhor do rebanho, o primeiro fruto da colheita, o primeiro de tudo, porque sabiam que quem ama não dá o resto, dá o melhor. Cada oferta era uma mensagem para Deus. Tudo que eu tenho veio de ti, eu confio em ti. Não era sobre dinheiro, era sobre dependência de Deus. Ofertar era dizer: o Senhor é o meu sustento, eu confio mais na tua provisão do que na força das minhas mãos. E então veio Jesus, o maior exemplo de amor doador da história. Ele não deu ouro nem prata, ele deu o próprio sangue. A cruz foi o seu altar e o amor a sua oferta. Jesus mostrou que o amor verdadeiro não segura, se entrega. Adolescente, quando você oferta hoje, está participando deste mesmo princípio, do mesmo coração que moveu Abraão, Davi, o povo do deserto e o próprio Jesus Cristo. Você não está dando dinheiro, está dizendo: Senhor, eu te amo o suficiente para confiar o que é meu nas tuas mãos. Hoje, o altar continua vivo. Cada vez que você entrega o dízimo ou oferta, você ajuda a palavra a continuar sendo pregada, a igreja a ficar de pé e a luz de Deus a alcançar pessoas. Mas o mais importante, Deus trabalha dentro de você. Ele quebra o egoísmo, ensina a generosidade e mostra que o amor não é sobre ter, mas sobre entregar. Amar é entregar. Desde o deserto até a cruz, o amor sempre teve o mesmo sinal. Ele doa. O amor que não se doa é fraco. O amor que se entrega é eterno. Então, adolescente, não pense que ofertar é perder. Ofertar é semear. E quem semeia amor,
escolhe presença. Quem entrega o que tem, recebe o que o dinheiro nunca pôde comprar. Amar é dar, dar é servir e servir é viver. E esse foi mais um Caminhando pela História. Tchau, adolescentes! E no Novo Testamento, a oferta continua sendo vista como um culto. Em Filipenses 4,18, Paulo chama a oferta dos irmãos de sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ou seja, quando estamos ofertando, estamos colocando diante do Senhor um ato de devoção que sobe até Ele como um perfume suave. Então, adolescentes, isso deve significar para vocês que a oferta não é só uma questão de ajudar a pagar a conta de energia e suprir as necessidades da missão. Não. Mesmo sendo usada para tudo isso, antes de tudo, a oferta é adoração, um sinal de que você está se rendendo a Deus e se colocando nas mãos dele, ou seja, confiando que ele é dono de todas as coisas. Por isso, adolescentes, entendemos que a oferta faz parte de uma experiência espiritual. Quando levantamos as mãos, quando cantamos, quando oramos e quando ofertamos. Estamos reconhecendo que o Senhor é digno de toda a honra. Por isso, ofertar é tão espiritual quanto louvar e orar. Estamos aqui com a Ana Luísa. Ana Luísa. Qual sentimento você tem quando você faz uma oferta na casa do Senhor? Me sinto alegre, né? Até porque na palavra de Deus diz que nós devemos ofertar com alegria. Estamos aqui com o Alan. Alan. Qual o sentimento que você tem quando você oferta na casa do Senhor? Seja de alegria, de prazer por estar na obra do Senhor. Estamos aqui com o Gabriel. Gabriel, qual o sentimento você tem quando você oferta na casa do Senhor? Eu tenho muita compaixão, eu também tenho muita gratidão, porque ofertar na casa de Deus é uma coisa que você oferta, um dinheiro que você oferta, pra agradecer as coisas que Deus fez por nós. Que legal a participação dos nossos adolescentes. Eu também quero dar uma resposta para essa pergunta, porque quais são os sentimentos que devem ter um adolescente quando ele tem a alegria de ofertar ou de levar o dízimo à casa do Senhor? Bem, primeiro sentimento é o de alegria. Ofertar deve trazer satisfação, porque é um momento de adoração. É como cantar, é como orar, como o Miguel falou aqui. E outro sentimento, pastor, é a gratidão, reconhecendo que tudo que tem mesada, trabalho, diversas outras coisas, vem de Deus. O outro sentimento é a confiança. Ao entregar, nós declaramos que dependemos do Senhor, não do pouco que guardamos. E o outro sentimento é o amor. Dá porque ama a Deus, não porque os outros estão olhando ou que os outros vão pensar se eu não entregar a minha oferta. Você, adolescente, precisa entender que ofertar é mais do que dar dinheiro. É entregar o coração a Deus naquele momento do ofertório. Se você sentir alegria e gratidão, sua oferta transforma em um verdadeiro ato espiritual, tão precioso diante de Deus quanto o seu louvor, quanto a sua oração, quanto a sua entrega ao Senhor. A oferta é um ato de adoração a Deus. Quando falamos de oferta, não falamos apenas de material. Oferta é espiritual. Na Bíblia toda, a oferta sempre esteve ligada ao culto. Em Gênesis 4, nós vamos ver que Caim e Abel levavam a oferta ao Senhor. Mas o que diferenciava a oferta de Caim e de Abel era o coração. Quando você, adolescente, oferta, você está dizendo: Senhor, eu reconheço que tudo que eu tenho é teu, que a minha vida é tua, que a minha vida está em tuas mãos. E a oferta também é como entrega da vida. No Novo Testamento, a oferta não se limita a bens. Paulo diz em Romanos 12, versículo 1: Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paz do Senhor, adolescentes! Eu sou a Gabriela e nós estamos aqui para mais um Você Sabia? E o tema de hoje é o dízimo, um chamado de honra e entrega total a Deus. Adolescentes, segura essa verdade. A palavra azar em hebraico significa 10.
mas também significa ser rico. Sabe o porquê? Porque a riqueza de verdade não está em quanto você acumula, mas quem é dono da sua vida. Quando você entrega o dízimo, você está gritando para o mundo espiritual: eu não sou dono de nada. O dono é o Senhor dos Exércitos. Muito antes da lei de Moisés, já havia essa prática. Abraão, pai da fé, venceu reis, trouxe despojo da guerra e entregou 1/10 a Melquisedeque. Não era obrigação, era honra. Jacó, sozinho, fugitivo, deitado no chão, fez um voto diante de Deus: de tudo que me deres, o dízimo certamente te darei. Olha, adolescentes, a intensidade disso. No deserto, sem nada no bolso, ele já planejava entregar. Israel entendia que dízimo não era esmola para Deus, mas um selo de fidelidade. Eles dizimavam de vinhos, grãos, azeites, rebanhos. Não havia desculpa. Era uma declaração pública de quem era o verdadeiro dono da terra. Até os impostos dos reis humanos eram pagos, mas havia algo maior: a porção separada para o reino de Deus. Agora olhe para você, adolescente. Olha quantos jovens da sua idade gastam tudo com si mesmos, como se o dinheiro fosse o trono. Mas você foi chamado para algo maior. Quando você separa o dízimo, você está dizendo: o meu coração não é governado pelo dinheiro, mas sim pelo Espírito Santo. A minha confiança não está no que eu tenho, mas no que Ele é. Eu não vivo para acumular, eu vivo para adorar. O dízimo não é matemática, é guerra espiritual. É você rompendo com a avareza, com o consumismo e a mentalidade do mundo. É provando que a sua fé não está só na boca, mas nas suas escolhas. Pense comigo, adolescentes. Se Abraão deu sem lei e Jacó prometeu sem templo, o que te impede, com a cruz diante de você, de honrar o Senhor da sua vida? O dízimo é um ato profético de liberdade. Você não é escravo do bolso. Você é filho do Deus vivo. Adolescentes, ouça. Quem retém, perde. Quem entrega, multiplica. Quem segura, adoece. Quem honra, prospera em tudo. Porque a presença de Deus é maior que qualquer tesouro. Então decida hoje. Você vai viver como acumulador de migalhas ou como um adorador que abre mão e vê o céu se abrir? O dízimo é mais que porcentagem. É fogo no altar. É selo de aliança. É chave de intimidade. Se Deus não é senhor do seu dinheiro, Ele é mesmo o Senhor da sua vida? Essa resposta pode mudar a tua história para sempre. E esse, adolescentes, foi o Você Sabia de hoje. Tchau! Então, nós estamos entendendo que a verdadeira oferta é um coração rendido. O que colocamos no altar é um símbolo daquilo que já entregamos primeiro, ou seja, a nós mesmos. Então, adolescentes, por isso, quando você separa a sua oferta, mesmo sendo ela pequena, essa oferta está treinando o seu coração para aprender a dar a sua vida inteira ao Senhor. Agora, adolescentes, nós vamos ver as ofertas e dízimos na Bíblia, o sacrifício de animais no judaísmo. No Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, o povo de Israel se relacionava com Deus por meio da lei e dos sacrifícios. Ou seja, cada oferta era um ato religioso central, uma forma de manter o povo em comunhão com Deus. Por isso, no judaísmo, além das ofertas de sacrifício, Deus instituiu o quê? O dízimo, conforme vemos em Levítico 27:30 e Números 18:21. Assim, as ofertas representavam a adoração e os dízimos representavam a fidelidade e a manutenção da obra. E a gente vai ver que tudo isso se cumpriu em Cristo, ou seja, todos aqueles sacrifícios de animais eram sombras e símbolos do verdadeiro sacrifício que viria, ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que em Hebreus está escrito no capítulo 10, é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele se ofereceu em sacrifício único, perfeito e eterno. Hoje, já não precisamos matar animais para adorar, porque em Cristo
a oferta mais preciosa já foi entregue, mas continuamos a ofertar e dizimar como ato de adoração e gratidão ao Senhor, não mais como pagamento pelo pecado. Assim como no judaísmo, o povo entendia que tudo vinha de Deus. E hoje também nós reconhecemos isso quando entregamos dízimos e as nossas ofertas. Assim como as ofertas de animais eram um ato de culto, hoje nossas ofertas materiais e a entrega da nossa vida são atos de adoração verdadeira. A diferença é que não ofertamos para pagar os nossos pecados, porque já fomos perdoados em Cristo. Então, adolescentes, resumindo, oferta no judaísmo era sacrifício de animais, símbolo de adoração e expiação. Dízimos do judaísmo, sustento do templo e dos que serviam a Deus. Hoje, nós que estamos em Cristo, Ele é o sacrifício perfeito. Então, as nossas ofertas e os nossos dízimos são resposta de amor, gratidão e fé. Vamos agora entender então sobre os dízimos no Novo Testamento. Veja, o dízimo, ele antecede a lei, ou seja, ele vem antes da lei. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, está registrado em Gênesis capítulo 14. Jacó também fez voto de dar o dízimo de tudo que ele havia recebido, Gênesis capítulo 28. Então isso mostra que o dízimo não é apenas a lei mosaica, mas um princípio de fé e gratidão, adolescentes. Jesus confirmou o dízimo. Em Mateus 23, Jesus repreende os fariseus por sua hipocrisia, que diz assim, Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, ele critica o legalismo, mas não anula o dízimo. O que Jesus pede é que o dízimo seja acompanhado de justiça, misericórdia e fé. Ou seja, o dízimo continua válido, mas precisa ser praticado com o coração certo. O coração cristão e o ato de ofertar. A Rebeca, ela falou sobre isso no início da aula. Ofertar é coisa de adulto? Aí que tá, adolescente. Fidelidade. Fidelidade não tem idade. Então, criança precisa ofertar. Adolescente precisa ofertar. Nós temos que entender o motivo da oferta, que hoje a nossa oferta é para adorar a Deus em todas as coisas. Nós vamos glorificar a Deus com toda a nossa oferta. Olá, adolescentes, tudo bem com vocês? Qual é a importância da gente aprender a dizimar e ofertar logo cedo? A adolescência talvez seja um momento muito legal para aprender isso. Primeiro, porque quando nós dizimamos, nós dizemos que tudo que nós temos pertence a Deus. Deus nos dá 100% e a gente devolve 10%. Esta é uma prática das Escrituras para mostrar gratidão e reconhecimento de tudo que somos pertence a Deus. E se a gente aprende isso cedo, de cada dinheiro que a gente recebe, de cada coisa que a gente ganha, a gente dizima, a gente já começa a aprender a desenvolver um coração extremamente generoso. E as ofertas mostram que o nosso coração é generoso. Por isso, a gente dá com alegria. E diz a Bíblia que Deus ama aquele que dá com alegria. Agora, enquanto adolescente, mesmo que a gente não tenha um emprego, nós precisamos aprender a dizimar de tudo quanto a gente recebe, porque isso vai desenvolver um coração grato a Deus e isso vai produzir em nós uma grande prosperidade. Deus somente vai prosperar de forma real, de forma clara e como bênção dele concedida a nós, se a gente aprender a ser fiéis em nossos dízimos e generosos nas nossas ofertas. Que cada um de nós possamos contribuir com muito amor e alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus abençoe vocês! Na Bíblia, vemos que Deus sempre chamou os jovens a viverem a fé de forma completa. Paulo disse a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade,
Pelo contrário, ser o exemplo dos fiéis. Isso significa que a juventude não é um tempo de inserção, mas de exemplo. Se o adolescente pode orar, cantar, pregar, evangelizar e adorar, ele também pode ofertar e dizimar, porque isso também faz parte da adoração. Então, Miguel, por isso que começar desde cedo cria a disciplina espiritual. Se um adolescente aprende a ser fiel no pouco, quando crescer, já terá o coração treinado para ser fiel no muito. Então, o dízimo é princípio e não idade. Abraão deu o dízimo porque reconhecia Deus como dono de tudo. Esse princípio vale para qualquer um que reconhece a soberania de Deus, seja adulto ou seja adolescente. Por isso que ofertas e dízimo não são coisas de adultos, são coisas de adoradores. E adorar a Deus é responsabilidade de todos nós cristãos, inclusive de você, adolescente. Por isso que ofertar e dizimar com sinceridade é adorar em espírito e em verdade. Deus não busca bolsos cheios, e sim corações sinceros. E isso nós adolescentes podemos ter tanto quanto um adulto. Ou seja, mais vale o pouco com sinceridade do que o muito sem verdade. Quem oferta com alegria transforma moedas em adoração. Então, adolescentes, estamos vendo aqui que ofertar sem sinceridade é dar sem adorar, mas ofertar com sinceridade é adorar mesmo dando pouco. Concluindo a nossa lição, quando você, adolescente, aprende a ofertar e dizimar com alegria, você descobre que está adorando a Deus não só com palavras, mas também com atitudes. E agora chegou o nosso momento tão especial, o momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas, e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Thiago e estamos aqui para o nosso quiz, para ver se vocês aprenderam todo o conteúdo da aula. Primeira pergunta: o que realmente faz uma oferta ter valor diante de Deus? A. O coração sincero e obediente. B. A comparação com a oferta dos outros. C. A frequência com que é entregue. E D. O quanto ajuda nas contas da igreja. Tempo na tela! O tempo acabou e a alternativa certa é a letra A, o coração sincero e obediente. Segunda pergunta: qual é a essência do dízimo e da oferta no Novo Testamento? A. Comprar perdão ou bênçãos. B. Mostrar generosidade e gratidão como culto. C. Ajudar apenas em projetos sociais. E D. Manter a tradição religiosa. Tempo na tela! O tempo esgotou
esgotado e a alternativa certa é a letra B, mostrar generosidade e gratidão como culto. Terceira pergunta: por que adolescentes também devem aprender a ofertar e dizimar? A. Porque ajuda a se preparar financeiramente para o futuro. B. Porque a igreja cobra isso de todos. C. Porque fidelidade e adoração não depende da idade. E D. Porque assim ganha o respeito dos adultos. Tempo na tela! Tempo esgotado e a alternativa certa é a letra C, porque fidelidade e adoração não dependem da idade. Quarta pergunta: o que diferencia dar por costume e dar como ato espiritual? A. Costume vale menos diante de Deus. B. Costume é dar pouco, ato espiritual é dar muito. C. Costume é automático, ato espiritual é entrega de coração. E D. Não há diferença, ambos têm o mesmo valor. Tempo na tela! O tempo acabou e a alternativa certa é a letra C. Costume é automático. Ato espiritual é entrega de coração. Agora a nossa quinta e última pergunta. Qual é o segredo que transforma até a menor oferta em algo grandioso diante de Deus? A. Ser notado pela igreja. B. Ser proporcional ao salário. C. Ser o bastante para cumprir necessidades materiais. E D. Ser feito com fé e amor. Tempo na tela! Tempo esgotado e a alternativa certa é a letra D, ser feito com fé e amor. E esse foi o nosso quiz. Até a próxima! Então, para encerrar a aula, nós vamos fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma aula, Senhor, por mais uma EBD, por esse ensino que foi ministrado nos nossos corações no dia de hoje. Jesus, é isso que eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Tchau, adolescentes! Tchau, adolescentes! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou... Você tá olhando lá e concordando comigo, né? Tamo junto, hein? Louvar e orar. Repete. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Assim como as ofertas de animais eram um culto... Não, um ato de culto. Assim como os... Nossa! Então, resumindo, adolescentes, oferta no jus da... Eu também... Então... A Rebeca passou a folha na minha frente. Desvieis, porém... desvieis... Ah! Para os homens. Firme vocês, hein? Tá, firme. Tchau, galera! Nossa, Nossa, você pegou ele. Não, Lucas, tira o dedinho, Lucas. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?